Me parece que está sem áudio, caso seja necessário. Ah, sim. Bom, boa tarde. O nosso tema de apresentação são os capítulos 3 e 4 do livro Sociologias da Alimentação, de Jean-Pierre Poulain, e eu vou falar um pouco sobre a evolução das maneiras de comer. E aí, em seguida, a Ingrid vai falar um pouco sobre o capítulo 4. Então, nós podemos observar que, junto com a evolução da humanidade, houve também a evolução da alimentação. E esses hábitos que foram criados no passado nos influenciam hoje, como o uso do fogo no preparo da comida, que surgiu na pré-história, o ato de colocar comida à mesa, derivado dos banquetes da Idade Média, e o surgimento da gastronomia na França, que, de maneira simplificada, definiu muitas regras que temos hoje na alimentação, por exemplo, as 3 refeições clássicas. O Polan faz uma análise das mudanças alimentares que temos hoje na modernidade, e é aí que ele cria o termo gastronomia. A gastronomia é a negação de regras tradicionais relativas ao que se come. Esse A acrescentado na palavra, né, original gastronomia, traz essa ideia de negação. E ela é caracterizada por 3 fatores. O primeiro, uma situação de superabundância alimentar, em que fatores como desenvolvimento econômico, progressos em matéria de produção, conservação e transporte de alimentos geraram uma falsa ideia de conservação, uma falsa ideia de abundância. A diminuição dos controles sociais, e aqui vemos que com a ascensão do individualismo e a diminuição das dificuldades sociais associadas à alimentação, transformaram os hábitos alimentares e a multiplicação dos discursos sobre o alimento e suas dimensões contraditórias, em que os comedores modernos vivem em uma situação contraditória, pois ao mesmo tempo que surge essa autonomia, surge também a anomia, ou seja, a perda da segurança que traz um sistema normativo socialmente definido. E aí ele fala que assim, abre aspas, a alimentação é sempre uma fonte de relativa ansiedade. O comedor moderno está submetido, ao mesmo tempo, a uma diminuição da pressão do grupo, da dimensão coletiva da alimentação, ou seja, da obrigação de estar com, e há um aumento dos discursos contraditórios, no modo do é necessário. A anomania, neste caso, não remete somente para uma crise do aparelho normativo, mas também para a inflação de injunções contraditórias, higienistas identitárias, hedonistas estéticas, etc. Fecha aspas. Pode passar, por favor. Assim, nós vemos as mutações nas práticas alimentares modernas, causadas principalmente pela globalização, como o ato de beliscar e lambiscar durante o dia, e a simplificação das formas de refeição, que significa um aumento de pequenas refeições durante o dia, em um curto espaço de tempo entre cada uma, prejudicando assim as refeições principais. E é nesse contexto que podemos perceber a força da indústria alimentícia, que oferece uma enorme variedade dessas pequenas refeições. Pode passar. Como consequência, na modernidade alimentar, podemos ver o aumento das tomadas alimentares suplementares. Uma das justificativas é o alto valor glicêmico e a baixa quantidade de fibras dessas pequenas refeições, fazendo com que a sensação de saciedade dure pouco. Além disso, percebe-se que a busca pela otimização do tempo, principalmente em cenários socioeconômicos como o desenvolvimento urbano, a prática da jornada contínua e a inserção da mulher no mercado de trabalho, entre outros. E com isso surgem diferentes tipos de jornadas alimentares, que é a combinação de diferentes refeições principais com tomadas fora das refeições, podendo assim ser formado diferentes tipos de perfil. Pode passar. Assim, Polan mostra que a gastronomia não é, então, a ausência de regras, mas sim o excesso, a multiplicação do é preciso, que recai sobre o comedor moderno. Contudo, essa fartura de alimentos e o aumento do poder de escolha não abrange toda a população, já que nem todos possuem o mesmo poder aquisitivo, mostrando que com essa superabundância alimentar surgiu também novas formas de precariedade, pois o benefício não é igual para todos.
mostrando assim que os problemas da modernidade alimentar não são problemas de superabundância. Pode passar, por favor. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Ingrid e vou dar continuidade à fala da Rafa. Eu vou falar sobre os riscos alimentares até a gestão da ansiedade. Primeiramente, é preciso analisar que a segurança alimentar, no sentido de erradicação da fome, hoje dá lugar à segurança sanitária dos alimentos. E aí surge o mal entendido da qualidade desses alimentos. Durante a década de 80, quando houve uma maior preocupação por parte das empresas em tranquilizar os consumidores a parte da qualidade, inclusive sanitária, dos alimentos através do marketing, essa situação despertou na população certa insegurança e ansiedade, devido à percepção de que, se repentinamente era necessário tantas preocupações, então os produtos deveriam ter de fato uma precedência duvidosa. A difusão de informações nesse contexto participa, então, da construção de uma habilidade dos consumidores. Trazendo para o nosso curso, por exemplo, é possível observar que quanto mais a gente vai aprendendo, né, sobre os alimentos, às vezes mais a gente vai ficando preocupado, né, com a nossa alimentação. Pode passar. O risco e as sociedades modernas. Segundo o autor, o risco é uma das características das sociedades modernas. Somente suas formas de expressão mudam, segundo os contextos sociais. Por exemplo, quando um país está vivendo uma grave crise social ou econômica, as pessoas se sentem, né, em maior risco, mais vulneráveis. O ritmo do desenvolvimento dos conhecimentos contribui para aumentar o sentimento de insegurança. Foi o que eu falei, a partir do momento que a gente vai tendo mais acesso ao conhecimento, é provável que a gente também se sinta inseguro em relação à alimentação. Mas o risco também permite, principalmente, a criação de dispositivos fiscalizadores mais sensíveis e a responsabilização dos culpados, no sentido de que a população passa a exigir mais do poder público e da indústria alimentos e refeições mais saudáveis, por exemplo. Também, pode passar. O risco como uma constante da alimentação humana. Todas as intervenções tecnológicas, as manipulações, transformações culinárias, operações que acompanham a comercialização e também os profissionais que as asseguram, têm consequências simbólicas na identidade dos alimentos. Então, por exemplo, nessa imagem de fundo, vocês podem observar que tem aí insetos, né, mais precisamente baratas. Em algumas culturas, esse animal é comestível. E isso significa que naquela cultura esse animal é aceito dessa forma, mas não necessariamente em outras culturas as pessoas também vão comer uma barata. Pode passar. As ambivalências da alimentação humana. O autor cita 3. A ambivalência do prazer e desprazer, que explica o fato de que a alimentação pode ser, ao mesmo tempo, uma fonte de plenitude, mas pode igualmente provocar uma série de sensações desagradáveis, como, por exemplo, isso que eu falei da barata, que para alguns é considerado um alimento, mas para outros não é. A segunda ambivalência, ela está ligada à complexidade do elo entre a alimentação e a saúde ou a doença. É possível observar essa comparação hoje, no sentido de que o alimento ele pode ser utilizado para prevenção, até prevenção de certas doenças, mas também ele pode acabar desenvolvendo alguma doença, né? Por exemplo, alimentos contaminados, alimentos com excesso de agrotóxico e ultraprocessados. E a terceira ambivalência tem relação com a vida e a morte. Ela se baseia no fato de que o ato alimentar é uma necessidade absoluta, mas que ele também implica, na maior parte do tempo, na morte de animais. Pode passar. E concluindo, gente, é possível observar que existe a necessidade de uma gestão democrática do risco até a reconstrução social dos alimentos. Por trás dos debates em torno da alimentação e sobre ela estão as questões da sociedade que estão em jogo.
pois a alimentação é uma prática comum a todos os indivíduos, e ela diz respeito à sociedade como um todo. Então, um debate sobre alimentação é, então, bem mais que um debate sobre alimentação. É também um debate sobre a organização da sociedade, um debate sobre a civilização, reconstrução social dos alimentos e dos modelos alimentares. Pronto. Obrigado, grupo. Palmas virtuais, por favor. O grupo debatedor está aí? Boa tarde, a gente está aqui, sim. Certo. Boa tarde. Então, antes do grupo debatedor, antes de eu passar a palavra para o grupo debatedor, queria fazer 3 comentários rápidos. Primeiro, o grupo, parabéns pela apresentação. Bom, parecia que vocês estavam me descrevendo, porque enquanto vocês apresentavam, eu estava aqui petiscando comidas que eu não sei se são muito saudáveis realmente, e bem voltado aí para o que vocês estavam descrevendo sobre essa falsa saciedade, né, da fome. O outro comentário também é sobre a questão das baratas. Eu detesto baratas, mas por experiência antropológica, uma vez eu comi desidratada, né, pronta para consumo, e fiquei bem perplexo, porque tem um gosto muito bom. Tem um gosto de amendoim. Bem estranho, né? Aparentemente muito estranho. Foi bem desafiador, mas vale a pena a experiência. Beleza, então. E aí também achei muito criativa a forma de apresentação. Adorei o layout do Netflix. Você foi corajoso, hein, professor? Comer barata, nossa. Era uma opção. Não tem essa coragem, não. Tinha a opção de comer as larvas, mas também falando em fetos, as larvinhas, né? Uhum. Aí você via elas vivas e via elas desidratadas já, bem estranho. Tem que ter muita coragem. Fechar o olho e ir. E olha que eu detesto barata com muita força, assim. Mas ok, vamos lá, grupo debatedor. É só fazer aqui a chamada oficial. Nós agora foi o grupo. Grupo certo? Ana Júlia, Isadora, Gabriel, Letícia e Nayara. Não, É o grupo A. É o A, professor. Na minha cabeça, nós não invertemos os capítulos. Desculpa, é isso mesmo. Grupo A, Ana Júlia, Gabriela... Não, desculpa. Alexandre, Fernanda, Ana, Vitória e Ana? Isso. Tá. Nome... Tava Vitória. Ok. Vamos lá, fica à vontade. E aí uns 10 minutos para vocês dividirem o tempo ainda conforme vocês quiserem. Beleza. Opa. Um minuto. Enquanto isso, grupo aí da Gabi, se vocês derem, depois que resolver, vocês derem um informe pra gente, né? Dar um sinal aí se tá tudo bem aí com a apresentação de vocês ou se tá precisando de um apoio. Professor, te enviei ela aí. Então é para eu apresentar? Por favor. Ok, sem problemas. Mandou por onde? Pelo e-mail?
Stephanie, você chegou a mandar pelo e-mail? Mandei no WhatsApp, professor. Ah, no WhatsApp, ok. Vou abrir ele aqui então. Podemos começar? Sim, à vontade. Então, a nossa proposta é abrir um diálogo aqui sobre esse texto, né, que os meninos apresentaram. Acho que eles abordaram bem todos os aspectos assim que a gente achou mais importante e trazer esse diálogo um pouco para a atualidade, para o nosso país e para alguns exemplos que a gente acha que encaixa bastante em tudo que foi abordado. Inicialmente, né, esse conceito de gastronomia é muito interessante, vem realmente de um contexto de sociedades modernas onde a superabundância alimentar ela predomina. E como há essa quebra com as tradições e com costumes, né, que perduram por muito tempo a partir desse momento da história, as pessoas elas encaram um vazio, porque elas perdem os guias que elas tinham até então para fazer suas decisões alimentares. E a gente acredita que, de algumas formas, a sociedade ela tenta suprir esse vazio de uma forma mais sutil, porque a ideologia do momento é a individualidade, então ninguém quer ferir esse aspecto. Mas, de formas sutis, eles vão tentando preencher esse vazio. E é interessante porque a gente viu na aula de alimentação e cultura que, inicialmente, quando foi introduzido alimentos industrializados, a sociedade ela rejeitou ele. As pessoas não queriam comer aqueles alimentos porque eram algo estranho. E foi aí que surgiu a propaganda alimentícia. As pessoas elas recebiam, elas tinham contato com essas propagandas que tentavam incentivar eles a consumirem esses novos produtos. E eu acredito que esse é um dos instrumentos que a sociedade ela utiliza para tentar preencher o vazio da gastronomia, né? Então, a partir desse momento também, há as mudanças, assim, de que a partir do momento que você não tem mais tradições alimentares tão fortes, as pessoas, elas passam a ajustar a alimentação delas àquele novo contexto de velocidade urbana, né? Porque a urbanização, ela traz uma velocidade maior à vida das pessoas. E aí ocorre a simplificação das refeições, as pessoas passam a comer no trabalho para melhorar, né, tentar potencializar o tempo delas naquele espaço. E há uma situação também que é muito citada, que é a situação da mulher, que a mulher ela é mais atingida por essas novas mudanças. Sim, e como a Ana falou, a ida da mulher para o mercado de trabalho, né, acabou intensificando mais ainda essas transformações das práticas alimentares. O fato do individualismo ter prevalecido, né? E hoje a gente tem o Guia Alimentar para a População Brasileira, que fala da importância de se comer junto, né? Como isso é bom para fortalecer os laços familiares, também a participação das pessoas, da família, né, na hora de preparar a refeição. Eu acho que é isso, assim, mostrando que é realmente importante, até para a digestão, né? Você tá comendo junto com alguém, conversando, você come mais devagar. Então, eu acho que ainda, com a pandemia, eu acho que isso ainda ficou mais evidente, porque teve mais, intensificou o delivery, né, de comidas, retirada de comidas no restaurante. E o guia está aí para mostrar que é importante, né, a gente manter isso, essa coletividade na hora das refeições, na hora de preparar as refeições também. Acho que... Sim, e como exemplo, eu até perguntei à minha mãe, que ela é do interior, então eu perguntei a ela como que era na época dela, de infância, se ela lembrava como era, e ela falou que as pessoas tinham o costume de sentar todo mundo junto, de saborear aquela refeição que ela está fazendo. E a gente pode pegar no atualmente, eu posso até pegar o meu exemplo, a gente não tem mais esse costume. É reduzido. A gente, muitas das vezes, a gente senta no sofá, assiste alguma coisa comendo. Isso se tornou o nosso costume aqui agora. Eu posso citar agora o exemplo da minha família aqui, porque é dia a dia, virou uma rotina isso.
Sim, sim. É interessante também ressaltar que o livro ele foca muito no contexto da França, né? E lá é um país que a gente também estudou isso em outras disciplinas, eles possuem uma cultura gastronômica muito forte, muito influente no mundo todo. Então, acaba que você estudar um pouco da gastronomia lá, dos hábitos alimentares lá, é estudar um pouco do resto do mundo também, porque eles possuem uma influência gigantesca no resto do mundo. Sim, e essa modernização, a industrialização, né, da alimentação, eu acho que a gente pode associar também a transição nutricional, né, que ocorreu. Porque antes o que prevalecia eram as doenças infecciosas e a desnutrição. E agora um dos problemas mais importantes da saúde pública são as doenças crônicas não transmissíveis, né, a obesidade, que está relacionada com a alimentação, a qualidade dos alimentos, a quantidade, né, então, assim, eu acho que são fatores, né, que acabam por influenciar essa modernização e a industrialização dos alimentos. Mas talvez a gente possa dar um passo para trás em relação a isso, porque a Anvisa já aprovou, né, a nova rotulagem nutricional dos alimentos, que vai vir muito mais explícito para o consumidor se aquele alimento ele é alto em açúcares, sódio, gordura saturada. Então, acho que através do conhecimento, né, as pessoas possam pensar melhor na hora de escolher um alimento para consumir. Então, assim, eu acredito que é um grande passo que a gente está dando para mudar um pouco essa realidade. Outra questão que a Vitória citou também é essa de que o guia alimentar brasileiro ele recomenda o comensalismo, né, comer com outras pessoas. É um exemplo de que às vezes a gente enxerga as tradições alimentares como algo apenas cultural, é apenas uma tradição. Porém, eles são fatores importantes para o bem-estar mesmo. É uma recomendação nutricional comer com outras pessoas. E às vezes a gente afasta da tradição e a gente se aproxima de um modo de vida que não é saudável. Então, é sempre bom a gente ponderar, né? Quais tradições é saudável a gente manter, é importante a gente retornar a elas, entende? No próximo capítulo, né, que foi estudado, dos riscos alimentares à gestão da ansiedade, vem a questão de que, a partir do momento que a gente está neste país desenvolvido com superabundância alimentar, né, uma situação de superabundância alimentar, a preocupação da população para de ser a quantidade de comida, né, se há comida disponível, e passa a ser a qualidade dessa comida. E daí vem essa ansiedade, porque como você é responsável pelas suas próprias escolhas alimentares, você também é responsável pelas consequências que vêm dela. Então, existe uma ansiedade entre a população de será que eu estou fazendo as escolhas certas? E uma frase que eu achei bastante interessante do livro é que fala que o mundo se divide entre os que temem faltar alimento e os que temem os alimentos. E isso eu acho que fala bastante sobre a situação mundial, porque no nosso país, por exemplo, ainda há uma preocupação muito grande com segurança alimentar. Então, acaba que a gente se preocupa muito, a gente tem que se preocupar muito com a escassez de alimento para algumas famílias, que é, assim, consequência da desigualdade social, né, de uma má distribuição alimentar, e acaba que, às vezes, não sobra tempo para você pensar na qualidade do que você está comendo. Então, eu acho interessante citar isso, porque acaba sendo uma característica própria de nações desenvolvidas e que possuem, né, essa situação de não precisarem se preocupar com a escassez de alimento. E falando mais sobre isso, né, durante o texto, eles falam também que existem vários discursos diferentes, né, que as pessoas se preocupam demais, é uma situação de ansiedade generalizada, e que as pessoas acabam classificando, os que os cientistas falam é loucura, o que as pessoas falam é loucura, o que a imprensa fala é loucura, e que classificar todos os discursos enquanto loucura é uma forma de desqualificar qualquer coisa que pode ser proposta por esses discursos.
Então, que é sempre importante você conciliar o que os cientistas falam com o que os leigos falam, porque, afinal de contas, quem consome essas comidas tem que possuir um poder de voz em relação à qualidade dos alimentos, certo? Sim, e trazendo assim para a atualidade, para o cenário pandêmico, foi um assunto até discutido na aula de ecologia, que aumentou a procura por alimentos orgânicos, né? Mas, entretanto, hoje mesmo eu estava comentando com o grupo que eu vi uma notícia que falava dos agrotóxicos agora, assim, no governo Bolsonaro, como foi intensificado a liberação de muitos agrotóxicos, e muitos deles são proibidos na Europa, e chega a estar associado com câncer de ovário, de próstata. Então, assim, ao mesmo tempo que tem uma preocupação da população em relação a isso, o governo, ele está cada vez mais liberando mais agrotóxicos para produção agrícola, e assim, meio que visando realmente só o lucro, porque já vários estudos científicos já alertam para o perigo do uso de agrotóxicos há muito tempo. Então, assim, ainda continua, né, e agora mais intenso ainda essa liberação de agrotóxicos. Então, é muito assim, né? Esse gráfico que a gente está apresentando diz realmente sobre isso, sobre a evolução da utilização de agrotóxico no nosso país. E a gente pode ver que a partir de 2016 teve um aumento muito grande da utilização de agrotóxicos. E entrando no contexto do livro, né, eles falam que quanto mais informação a população tem sobre o procedimento que ocorre até o alimento chegar a elas. Quanto mais a gente tem conhecimento sobre isso, maior a nossa preocupação sobre isso. E eu acho que é importante a gente ter, sim, algumas dessas preocupações, porque, igual a Vitória falou, esses agrotóxicos, eles são relacionados a doenças terríveis, sabe? Então, é realmente algo que a gente tem que se preocupar e a gente tem que fazer demandas em relação a isso. Perfeitamente. Mas alguém gostaria de falar algo do grupo? Ou alguém que não é do grupo? Bom, se não, eu queria fazer rápidos comentários aqui sobre... Achei interessante essa primeira fala que o grupo coloca sobre esse vazio, né? A falta de referências alimentares e como que isso implica na nossa forma de comer. Achei bem profundo. E gostaria de saber mais, acho que foi a Vitória que comentou sobre isso, sobre o novo rótulo da Anvisa. Sim, sim. Eu tô por fora. A Anvisa aprovou. Se eu não me engano, professor, eu acho que até 2023 tem que estar já para o consumidor essa nova rotulagem. Aí vai vir, assim, bem na parte frontal, um símbolo, tipo uma lupinha assim, bem grande, sabe? Não vai ser nada escondido, igual às vezes tem alimentos hoje em dia que a informação nutricional dele fica assim, né? Escondidinha. Se o alimento é alto em sódio, açúcares, Tá. gordura saturada, açúcar adicionado. Se eu não me engano, é até 2023 mesmo. Eu acho que eu já vi alguns que já foram vanguarda, assim. Uhum. Tem a ver com o tamanho também eu acho que também da produção da empresa, sabe? Aí tem prazos. Então, mas se eu não me engano, é até 2023 mesmo, tem que estar já no mercado para o consumidor essa nova rotulagem. Legal. E essa questão que vocês colocaram sobre política e agrotóxico, poxa, esse assunto aí é muito sério. Dá para observar perfeitamente, né, que de 2016 até atualmente, que foi uma virada política no Brasil profunda, mostra um descontrole dessa política também, né? Ou quer dizer, um controle maior dessa política, porém por grupos de interesse, né?
A gente até comentou mais cedo hoje, professor, sobre essa questão dos agrotóxicos, que se relaciona a uma aula que a gente teve com você, porque a partir do momento que o Estado ele adota essa postura mais de empresa do que de promotor de bem-estar social, ele realmente vai preferir pela liberação de agrotóxicos, porque é o que gera mais lucro, o que gera mais produção, o que vai gerar mais PIB, mas não é o que gera maior bem-estar para a população brasileira. Queria fazer só um parênteses, Ana, sobre mais PIB. Eu entendo perfeitamente por qual caminho você quis dizer isso e concordo, mas acho legal apontar também a relativização também desse PIB, porque a quantidade de pessoas que geram problemas de saúde sério e que isso gera gastos, tanto em internações pelo SUS ou gastos por trabalhadores que ficam, né, perdem a sua capacidade, ficam desabilitados ao trabalho, né? Isso gera gastos relativos, né? Então, quer dizer, a máquina pública está pagando ali por saúde e esses gastos podem estar sendo concentrados para poucos, né? Então, é o atendimento de alguns, né? Alguns grupos, né? E é muito complicado. E por uma produção de alimento que, se eu não me engano, nem fica aqui dentro, né? Uma produção de alimentos voltada lá para fora, não tem armazenamento interno igualitário suficiente para a população. Sim, e alguns países lá, né, já estão se fechando para alguns desses agrotóxicos, porque já são proibidos lá. Então, assim, né? Antes todos fossem embora, né? Mas, infelizmente, muitos acabam impactando de várias maneiras. O meio ambiente, a saúde de quem consome, a saúde do trabalhador, né? Enfim, e contamina em geral, né? Eu recentemente, antes da pandemia, eu visitei uma propriedade que é orgânica, em Sarzedo. E Sarzedo é um local aqui próximo, né, da região metropolitana, na região metropolitana, produtora de água, né? Um lugar que brota água do chão. Mas, por ser o objetivo ser orgânico, os produtores têm que pegar a água do subsolo, porque os córregos já estão contaminados por agrotóxico. Então, irrigar com essa água tiraria essa qualidade. Quer dizer, o prejuízo do uso do agrotóxico é coletivo, né? E não é uma decisão individual. Mas, grupo debatedor, muito obrigado. Desculpa, pode falar, Fernanda. É porque eu ia falar que fica muito um ponto de interrogação. Se uma coisa faz mal para a população, para a saúde da população, nem que seja a longo prazo, o porquê dessas pessoas que usam, desses responsáveis, usam isso. É claro que tem um conflito de interesse, né? É o lucro, eles estão visando o lucro. Mas fica muito um ponto de interrogação, porque, igual você falou, pode contaminar solo, pode contaminar água, pode causar muitos danos nas pessoas que consomem aquele alimento que está, né, que foi usado o agrotóxico. Então, fica muito esse ponto de interrogação. Era isso que eu ia falar. Perfeitamente. E esse ponto de interrogação eu acho que é norteador, sabe? Porque essa resposta não é fácil e essa pergunta a resposta não é fácil e podem trazer mais novas questões, né? Assim, no sentido de que se realmente é lucrativo, se ali por trás tem alguma resistência a outras formas alternativas mais eficientes de produzir, até que ponto existe um lobby por trás disso, né? Quer dizer, para você inserir insumos químicos na sua produção, isso se tornar mais lucrativo do que uma produção que não insere esses insumos químicos, fazendo um cálculo bem hipotético e descompromissado aqui, né? Você colocar mais produtos químicos que não é o que você produz, muitas vezes importados, vai encarecer a sua produção mais do que aquele que usa insumos locais, naturais, né?
Então, se um fica mais lucrativo, é porque deve ter alguma fonte de subsídios. E essa fonte de subsídios, muitas vezes por dinheiro público, por que ela está voltada para esse tipo de política? Porque ela está direcionada para isso, e não para as outras formas, que realmente geram melhores benefícios coletivos, né? Isso são outras perguntas também. Mas já falando de cara, a quantidade de subsídios para esse tipo de produção é enorme. Acho que tem um grupo que mais para frente vai falar mais sobre os transgênicos. Eu acho que... Eu não sei se eu estou perdido aqui, mas que esse assunto vai voltar com mais força e tem que voltar, porque esse eu acho que é o assunto principal, quase assim, na interface da geografia agrária com a nutrição. Mas parabéns, grupo debatedor, ótimas questões que vocês trouxeram, agradeço muito. Então, pessoal, para a gente já adiantar, eu vou pedir para todo mundo migrar para o outro link, e aí nós começamos com o grupo, o texto 3, eu já esqueci qual que é o grupo. Vamos lá? Legal. Então, vou aqui apresentar, não é mesmo? Só um minuto. Então, grupo, é o seguinte, eu não vou conseguir acompanhar aqui vocês Pera, deixa eu tentar uma coisa aqui. Acho que vai ser interessante. Ah, tá. Talvez seja melhor eu fazer de outro jeito aqui, gente. Pera aí. Eu acho que assim vai ser melhor. Ok. Agora eu posso acompanhar vocês. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Pode passar. Então, gente, o nosso seminário é sobre os 2 primeiros capítulos do livro Sociologias da Alimentação, de Jean-Pierre Paulin. Então, ele vai, basicamente, fazer ali a sua tese a partir do fato de que o ato alimentar, ele não é um processo puramente biológico, ele também está atrelado ali a uma representação concreta de valores fundamentais de uma cultura ou de uma época, né? Então, nesse sentido, a obra vai contribuir bastante aí para a compreensão da alimentação, através da sociologia, mais focada a partir de um estudo aí da França. Pode passar. O primeiro capítulo, ele fala sobre a mundialização e os movimentos de deslocalização e de relocalização da alimentação, né? Então, ele vai trazer mais aí o advento da globalização e as diferenças aí que foram aplicadas no contexto alimentar. Com os avanços do agronegócio, da logística e de técnicas de conservação, a gente pode perceber uma facilitação imensa da distribuição de produtos, e de alimentos aí industrializados. Então, a gente percebe aí, de certa forma, a padronização e um aumento nesse consumo aí de processados e ultraprocessados. No entanto, ainda assim, a gente tem particularidades de hábitos alimentares, que é um fator que mantém-se muito relevante aí na era contemporânea. A título de exemplo, a gente pode perceber
a adaptação do cardápio do McDonald's de acordo com a localização e preferências de determinada sociedade, né? Então, isso variou aí de acordo com a regional, os povos, né? E todo esse aspecto cultural. Isso mostra que, apesar desse consumo aí ser forte, né, desses alimentos contemporâneos, ainda assim, né, as particularidades são preservadas. Então, essas culturas alimentares locais, elas configuram, sim, como um local de resistência identitária, né? Porque com a mundialização desses mercados alimentares, muitos produtos regionais, eles acabam por se reinventar a fim de não caírem no esquecimento, né? Natureza, em detrimento do mundo moderno e artificial, ele se destaca, sim, e a alta gastronomia e os alimentos rústicos se opõem à comida industrializada. Como reflexo desse fenômeno, a gente percebe aí o surgimento da nova cozinha regional, a partir de 1980, que ele busca exatamente resgatar o patrimônio gastronômico francês a partir dessa cultura alimentar claramente identificada e identificante, né? A fim de preservar isso daí. Então, a gente pode concluir que a patrimonialização alimentar, ela tem buscado, né, sobrepor a essas mudanças contemporâneas para a manutenção das tradições, porque realmente é necessário proteger e valorizar, né, toda essa cultura identitária para consolidar essa forma de resistência e garantir que essa identidade se perpetue, né, e essa transmissão aí de culturas de geração para geração, ela dê continuidade. Do tradicional encontrado ao exotismo. Essa culinária de preservação, ela é dividida, né, entre dois polos, porque de um lado a gente tem aqueles que defendem o tradicional, né, são pessoas extremamente conservadoras que elas alegam realmente que a cozinha deve ser extremamente preservada e para isso não deve haver alterações nenhuma nessa culinária. E de outro lado a gente tem ali os mais adeptos à mestiçagem, né? Pessoas mais receptivas a mudanças e favoráveis a inovações, né? Apesar dessa polarização, a gente tem, assim, um consenso de que a contribuição de diversas outras tradições, tanto na culinária francesa como na culinária mundial, é muito presente, né? E a gente pode citar aí como exemplo a decoração, que é uma característica pontual da cultura asiática. Então, nesse sentido, é válido afirmar que as influências exógenas, elas contribuem para a expansão dessa gastronomia, sem que haja aí uma diluição dessa identidade, né? Então, isso pode ser conciliado, sim. A mundialização alimentar, ela acaba por gerar um triplo movimento, né? Porque apesar de todo esse processo aí de resistência identitária, essa massificação, ela é, assim, de dimensão global. Então, é impossível que não haja influência aí na cultura alimentar desses povos. Então, vai ocorrer, sim, como consequência, né, o desaparecimento de alguns particularismos em função dessas novas formas alimentares e da difusão de produtos e de práticas alimentares também, né, que está muito atrelada aí a essa era contemporânea e o poder de influência que essas práticas hoje em dia exercem sobre a pessoa. Como ponto negativo dessa massificação, a gente pode perceber a invasão nas classes da gastronomia. E o que seria isso? A teoria que o livro propõe é que toda essa massificação viria de baixo, ou seja, né, a porção majoritária da população aderindo aí a essas culturas de massificação, elas iriam inibir essa gastronomia de elite que preserva a cultura, né? E como uma vantagem a esse fenômeno, a gente tem um aumento do lucro para as indústrias, né? Por conta, realmente, do alto consumo, né, da elevação aí, da ingestão desses produtos ultraprocessados, né? Então, isso vai trazer um lucro enorme. Então, né, esse processo atrelado à mestiçagem é válido, sim, a gente entende que tem fundamento esse temor à perda identitária e o excesso de influências, né? Mesmo tendo aí, na mestiçagem, essa grande troca e permuta de saberes e técnicas culinárias. Como referência aí a toda essa dualidade que acontece entre os povos da França, né, a gente pode citar
o filme é 100 Passos de um Sonho, que ele vai realmente abordar esse conflito aí através da relação conturbada entre Madame Malloy e o cozinheiro Hassan, né? Porque a chefe de cozinha, por ser ali, né, por reger um restaurante tradicionalmente francês, ela acaba enxergando a culinária trazida por Hassan, que é uma culinária tipicamente indiana, como uma ameaça, né? E por ela não conhecer e querer preservar sua cultura, ela, a início, assim, ela é bem hostil. Mas ela muda de ideia posteriormente, né, ao perceber aí o valor dessa culinária indiana, e propõe uma sociedade com Hassan. E essa mensagem de culturas dá muito certo, porque eles ganham aí muito prestígio mundial. Então, esse filme, o enredo dele vai retratar muito bem o benefício, né, da conciliação dessas diferentes culturas no contexto alimentar, que vai fomentar aí o patrimônio, o enriquecimento, né, do patrimônio cultural, que é extremamente valioso. O capítulo 2, entre o doméstico e econômico, fluxo e refluxo do culinário, ele vai abordar exatamente o autor prefere subdividir, né, entre as refeições no interior do lar e exterior do lar, para conseguir enxergar essas mutações no contexto alimentar. Pode passar. Então, a gente tem aí, inicialmente, a industrialização da produção, né? Então, a produção em massa, né, de produtos mais favoráveis ao estado de consumo, que muitas vezes, assim, exige a mínima técnica culinária, ou dispensa mesmo essas técnicas de preparo, né? Ela vai ter como efeito os afastamentos dos indivíduos da natureza e a desvalorização dessa atividade doméstica no âmbito social, né? E a perda dessa identidade alimentar. Então, a gente pode perceber, assim, que toda essa cultura envolta, né, através do processo do alimento, ela vai se perdendo cada vez mais. Em contrapartida, a gente percebe também que a autoprodução vem ganhando espaço a partir da década de 1980, principalmente como forma terapêutica e de lazer, né, o que vai beneficiar o pequeno produtor. Apesar de não ser ali uma distribuição de alimentos em massa, esses excedentes das hortas, que é um cultivo comum da autoprodução, ele pode ser compartilhado com os vizinhos, por exemplo, e começa a resgatar aí uma prática milenar, né, que vem sendo popularizada desde então, desde os primórdios da humanidade. Então, a gente percebe aí esse resgate. A industrialização exacerbada, ela vai reduzir o alimento a uma mera mercadoria mesmo, né? Então, toda essa ritualização alimentar, a tradição de comer à mesa, essa relação aí do ser humano com o alimento mesmo, de valorizar, ela acaba se perdendo. Todas essas tradições atreladas a esse ato são banalizadas e se esvaem, né? A refeição, ela passa a ser cada vez mais desumanizada, na verdade, como processo contrário ao que a gente percebe aí nos outros séculos. E, além disso, a gente pode pontuar aí a ameaça à segurança alimentar, né? Pois o consumo de processados e ultraprocessados cada vez maior e mais presente na sociedade, a gente pode, né, tá atrelando aí a falta de conhecimento dos consumidores, porque a pessoa não tem nem noção da origem e o processo pelos quais esses alimentos foram submetidos. Pelo menos a esmagadora da maioria sabe aí que a gente tem esse conhecimento, porque a pessoa não sabe nem ler um rótulo, a pessoa não sabe o que é um processo de hidrogenação, por exemplo, então ela não tem a mínima ideia do que ela está ingerindo e qual é o malefício, né, que isso pode causar para ela a longo prazo. No contexto atual, né, não só devido ao surgimento do eletrodoméstico, da divisão dos trabalhos e da inserção da mulher nesse mercado de trabalho também, né, a mulher, hoje em dia a gente vê bem familiarizada aí com essa rotina do tempo é dinheiro, então, consequentemente, esse tempo para as práticas culinárias vai se reduzir. E aí a gente observa o rompimento com a cultura alimentar das famílias, né, porque muitas mulheres jovens hoje em dia afirmam que não cozinham mesmo que suas mães. E esse patrimônio alimentar, ele passa a ser mais valorizado pelos mais velhos, né? Seja como um meio de resgatar sua memória alimentar ou de realmente preservar aí essa cultura que
que ela foi inicializada aí, né? Então, além disso, a gente pode citar também que o ato de cozinhar, ele sempre foi dividido entre prazer e obrigação. Então, isso não é, assim, uma inovação nas relações sociais, né? A gente sempre teve essa divisão entre as pessoas que realmente cozinham porque precisam, porque, por exemplo, no caso de uma mulher, tem que cozinhar para o marido e para os filhos, ou aquela pessoa que realmente lidar com a culinária como um hobby. Nessas últimas décadas, né, a gente percebe, com a extensão aí da jornada de trabalho, atrelada muitas vezes à jornada de estudo também, há um aumento dessa refeição, da realização de refeições fora de casa, né? Então, isso ocorre através do setor de alimentação coletiva e do setor de produção de alimentação comercial. O primeiro, ele vai reunir estabelecimentos como escolas, universidades e empresas, né? Que é onde o indivíduo vai passar a maioria do tempo. E o segundo, ele vai incluir desde fast foods a restaurantes gastronômicos. Então, ao passo que a alimentação coletiva ela é influenciada pela economia a curto prazo, que seria ali a demanda, né, o tempo que essas pessoas vão passar ali naquele local, o setor comercial ele vai se mostrar muito mais sensível às flutuações e crises. A gente pode perceber isso a partir da análise aí do seguinte questionamento. Se o orçamento direcionado para a alimentação de uma pessoa aumentar, o que ela faria com isso? A maioria das pessoas, obviamente, elas vão optar por frequentar mais fast food e restaurantes gastronômicos, né? Vai estar muito ligado àquela ideologia de tive uma rotina extenuante, então eu mereço frequentar esse tipo de lugar, eu mereço comer fora. Então isso vai estar mais atrelado também a uma relação de lazer. E quando esse poder de compra diminui, consequentemente, esses estabelecimentos aí de produção de alimentação comercial, eles vão ser os primeiros a conhecer essas restrições, né? Então aí eles vão estar bem reféns aí desses processos volúveis da economia. E como uma forma de resistência, né, como estratégia comercial, eles fazem a produção de refeições mais simplificadas possíveis e a menor custo, né? A fim de aumentar essa clientela e tentar manter a margem de lucro deles. Então, nesse cenário, a gente pode perceber também um aumento de restaurantes self-service, né? Porque a gente é muito presente a percepção aí da transferência dessa decisão alimentar do grupo social para o indivíduo. Então, apesar da pessoa estar ali, né, no refeitório, comendo ali com muitas pessoas, muitas vezes em grupo, a decisão do que ela vai comer é unicamente dela mesmo. Então é muito individual, só que essa liberdade de escolha, ela nunca é total, não é concretizada, né? Uma vez que ele constrói aí a sua escolha a partir de uma gama de produtos cuja estrutura e importância são definidas por responsáveis dos restaurantes. Então, essa pessoa basicamente está escolhendo, né, tendo uma opção de escolha dentro daquilo que já foi restrito para ela. E a gente pode perceber também o interesse comercial através disso, né? Então, eles propõem uma oferta teórica de refeição, esses administradores, né, e equipes comerciais, e o objetivo é converter isso em uma oferta real por meio de chefes e das análises dos desejos dos comensais, né? Então, isso, na maioria das vezes, não é muito nutritivo, não. É só o que convém mesmo. Próximo. Quando a atividade profissional, né, e acadêmica põe fim, né, na maioria das vezes, a gente percebe isso com o advento da aposentadoria, o uso do setor de alimentação coletiva, ele passa a se extinguir, né, e o casal reaprende ali, no caso da pessoa que tem um cônjuge, a comer juntos de novo. Então, aquela opção individualizada, né, aquela autonomia, ela agora se transforma numa escolha em grupo, de novo. E a dinâmica da casa, né, ela começa a ser modificada aí, e a não ser integralmente realizada por mulheres, né, então ela é dividida entre os residentes. Então, normalmente ela é estratificada entre a parte da preparação e a parte da limpeza. Porém, né, seja qual for a situação, os papéis sociais mudam, e isso ocorre lentamente. Então, o trabalho doméstico, ainda assim, relativo à alimentação, é predominantemente feminino. Então, gente, para concluir aí, a
a cultura alimentar, né, como qualquer outro patrimônio cultural, ele está em ameaça com o advento dessa massificação capitalista e a forma de alienação que almeja o lucro, e a gente tem, né, essa função de preservar realmente todo esse patrimônio aí, que muitas vezes é ignorado, principalmente nesse contexto alimentar, para que não haja realmente essa destruição de todas as particularidades que a gente tem, né? Isso é muito valioso e importante aí para a nossa socialização, né? Que a gente vem construindo isso ao longo de séculos aí. Então, a gente tem que ficar atento, principalmente nesse contexto, né? Porque a gente vê aí, por exemplo, a cultura de massificação, né? A cultura de massas, é muito abordada aí a outros setores da cultura, e a alimentação, muitas vezes, sendo colocada como segunda opção, e não tendo toda a atenção que merece. Mas é isso, gente. Obrigada mesmo, e desculpa aí pelos transtornos. Beleza, palmas pro grupo. Bem objetivo a apresentação, legal. Vou passar direto já para o grupo debatedor, que aí sim o grupo né? Ana Júlia, Isadora, Gabriel, Letícia e Nayara. É isso mesmo, professor. Ok, fique à vontade. 10 minutos aí, mais ou menos, para vocês fazerem o debate. Tá. A gente escolheu por fazer uma conversação mesmo, um diálogo, e levantar alguns pontos que a gente achou importante e comparar, né, com algumas situações. Excelente. Logo de início no texto, a gente deu uma olhada que ele descreveu bem, né, todo o processo de alimentação na França e como que a sociedade, né, como a sociologia vai impactar diretamente nessas relações, né. Ele começa explicando que teve no primeiro momento pós-guerra, que teve bastante escassez. E logo em seguida, eles conseguiram, com bastante tecnologia, pesquisa agronômica, conseguiram aumentar, né, essa situação, melhorar a situação na França. E em seguida, em 1980, surge uma nova pobreza, que foi uma fome principalmente por retiradas de mercadoria para manter os preços. E aí a gente pôde associar como a interferência governamental, como a gente já falou aqui em outros trabalhos, ele tem um impacto muito grande na alimentação, né? Nesse caso, a retirada do mercado para manter o preço fez criar uma nova crise de falta de alimentos mesmo, né, na França. E aí eles citam que tiveram manifestações de artistas, músicos, todos mobilizados, né, para que tivesse melhoria dessas condições. E aí eles falam que logo em seguida, como a França via alimentação, mudou bastante, que ela foi vista como um direito fundamental. E isso também essa época bate também com a Constituição, né, a nossa Constituição de 88, que também coloca a alimentação como um direito fundamental. Então, além dessa globalização que a gente vai falar mais para frente, além dessa globalização que a gente vê McDonald's, né, em vários locais, que até alguns viram como uma ameaça à cultura, também teve essa globalização de ideias, né? Então, a gente vê que uma ação na Europa também influencia a gente aqui, né? Então, a gente achou interessante notar que, no mesmo momento, né, a alimentação é vista como um direito fundamental, tanto para lá quanto para a gente, às vezes por motivos diferentes, né, mas teve toda essa influência. Uma outra coisa que a gente achou interessante para pontuar é a questão da segurança alimentar. Uma parte do texto que chamou bastante a atenção da gente é que tudo isso começa a ser discutido a partir da primeira ocorrência, né? Eles falam que tiveram bastante polêmicas com transgênicos, né? Aqui é a mesma coisa, a gente ainda tem essa insegurança sobre alimentos transgênicos, né? Alguns são regulamentados, outros não. Tem correntes que são super a favor dos transgênicos, tem outras que nem tanto. Mas uma coisa que chamou bastante atenção nesse quesito de segurança alimentar foi um trecho que eles falam que teve presença de lama de ET, de estação de tratamento de esgoto, né? E gordura de fósforo nos alimentos para frangos.
Então, a gente percebe como é o papel do governo, tanto para regular, né, a alimentação, né, para participar da segurança alimentar, e também na disponibilidade do alimento, né, porque além de oferecer um alimento, de ter políticas governamentais, ainda tem que ser muito controlada essa questão da qualidade do alimento, da segurança do alimento mesmo em si. Muito obrigado, Isadora. Alguém mais do grupo? Eu. Então, gente, eu queria chamar a atenção de um ponto no texto, que é quando o autor diz que a urbanização, o processo de urbanização, ele desconectou o alimento de seu universo de produção, colocando num estado de mercadoria. Então, assim, antigamente, as pessoas, elas tinham mais a oportunidade, né, de, no campo rural mesmo, de enxergar nas próprias paisagens fonte de alimentos, né? Então, elas olhavam para o campo, ou para o pasto, olhavam para um vinhedo e viam ali uma fonte de alimento. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a maioria das pessoas, elas não têm, a menor ideia de onde que veio os alimentos que elas consomem, como que eles foram produzidos. Então, essa transformação do alimento em mercadoria, ela resultou na transferência de um conjunto de tarefas do setor doméstico para o setor econômico. Isso eu acho que está muito ligado ao capitalismo, porque as empresas elas estão muito preocupadas em vender, né, os produtos alimentícios para a gente, mas elas não estão preocupadas com a nossa saúde, né, se esses alimentos vão fazer bem para a gente. E eu também lembrei da disciplina de alimentação e cultura, porque lá a gente viu que o fast food é uma representação máxima, assim, do capitalismo. Pode falar? Pode falar. Só acrescentando o que a Ana acabou de falar, é porque hoje em dia, na era que a gente está vivendo, cada vez mais a gente tem uma grande quantidade, né, de produtos industrializados, cada vez mais sendo modificados esses alimentos, mas em contrapartida surgem movimentos de resistência, porque a gente também estudou isso na disciplina de alimentação e cultura, e a professora estava explicando, porque por mais que a maioria das pessoas, né, agora da população está consumindo muito produto industrializado, ainda existem pessoas que lutam, né, pelo conservadorismo, para poder consumir os alimentos naturais mesmo. Eu ia falar basicamente isso que a Letícia falou, porque a gente, vendo, né, lendo o texto, a gente associou muito. Primeiro porque alimentação e cultura a gente vai estudar, né, a cultura de cada país, e a gente percebeu no texto como a França teve essa resistência por exemplo, fala no texto que teve um desmonte de um restaurante do McDonald's em 2000, então recente, né, se a gente for pensar. E muito disso o autor associa porque eles estavam encarando isso como um desmonte da cultura deles, eles estavam se sentindo, né, que estava ocorrendo essa perda. Então, a gente associou muito isso com a aula, porque a gente vê como é muito característico isso das regiões, né? Como o alimento, ele tem mais do que um valor nutricional, ele tem esse fator cultural mesmo. E aí, essa globalização, esse grande aumento, né, de alimentos, principalmente ultraprocessados, acaba um pouco que, não é perdendo, mas perdendo, sim, perdendo um pouco dessa cultura, apesar que, como as meninas explicaram, né, na apresentação, mesmo que é globalizado, o McDonald's, por exemplo, ele apresenta diferenças, né, de acordo com o lugar que ele está instalado. Mas ainda, mesmo com essas diferenças, ainda não é a cultura, né, original da localidade que ele está instalado. E aí, nessa questão aí que a Letícia falou, tem umas correntes, né, que elas são denominadas hoje em dia de slow food, né, que é contra, né, o fast food, que é para tentar voltar para essa tradição mesmo, da comida preparada, né, a comida que demora um tempo maior para ser preparada, todo o processo, né, produtivo, que não é aquilo que você come rápido, que tem a questão da comensalidade, igual também foi destacado pelo outro grupo. Então, a gente achou muito interessante fazer essa inter-relação, né, porque é um processo global, tanto da industrialização, quanto dessa contracorrente, né, que está emergindo mais por agora.
Excelente grupo debatedor, interessante esses apontamentos. Assim, pessoal, não quero estender muito por conta do nosso horário, mas queria parabenizar aí tanto o grupo apresentador quanto o debatedor e puxar uma reflexão a respeito dessa... Bom, o seminário de hoje foi dedicado ao estudo aí do livro do Polan, parte dele, né? Mostrar essa conexão entre o estudo sociológico e a questão da nutrição, né? Como que a sociologia pode contribuir muito fortemente, né, no estudo da nutrição. Como que implica, né, transformações sociais que transformam as relações de alimentação e o contrário também, de certa medida, e há esse conjunto de fatores ali unificados, né? Um desafio que eu acho que fica para todo mundo aqui hoje é pensar em como que, a partir dessas leituras, dessas questões, esses problemas que, obviamente, aqui é só uma introdução, né? Mas como que essas questões, aí já de forma mais aprofundada, poderia, de alguma forma, influenciar o modo como vocês, enquanto futuros nutricionistas, podem, né, adequar a profissão, as ações, pensando sempre, né, nas questões sociais, sociológicas do alimentar, né? Como já existem movimentos, como a Isadora acabou de apontar aí da Slow Food, mas o próprio Guia da Alimentar também, que diz sobre o ritual da alimentação também está envolvido de formas adequadas de alimentação, e que acho que já tem ficado cada vez mais claro que o alimentar vai muito além do ato de comer, né? Muito além de quantidade de proteínas, minerais, etc., que nós ingerimos diariamente. Então, acho que fica esse desafio para se pensar como que esses fatores podem influenciar na forma de atuar, na forma de pensar a nutrição clínica, a questão nutricional também de agentes públicos, como ativistas, enfim, como futuros profissionais que vão ter, né, um papel, sem dúvidas, importante ali, vão ocupar certamente um papel importante na sociedade e, portanto, refletir sobre essas questões. No mais, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos aqui